Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, e o atual presidente do país, Alberto Fernandes, deram hoje o pontapé inicial para a transição de governo. No Brasil, subiu para 5 o número de mortos no Rio Grande do Sul por causa das chuvas que atingem o estado desde o final de semana. Em Porto Alegre, o prefeito da cidade anunciou que vai decretar situação de emergência por causa do transbordamento do Guaíba. E no conflito entre Israel e Hamas, o dia foi de intensas negociações para um acordo que prevê a libertação de reféns e uma trégua na guerra. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 21 de novembro de 2023. E eu começo esse episódio falando dos nossos hermanos, porque hoje foi o primeiro dia útil na Argentina, depois da vitória do novo presidente Javier Milei. Falei que hoje foi o primeiro dia útil porque ontem foi feriado. Então, por isso, o dia de hoje foi marcado por intensas movimentações no mercado financeiro. Porque uma das principais propostas de campanha de Milei é dolarizar a economia na Argentina, apesar de especialistas alertarem que o país não tem reservas na moeda em quantidade suficiente para colocar isso na prática. Mesmo assim, os investidores argentinos ficaram animados com a vitória de Milei. O dólar blue, que é usado lá, ultrapassou a marca de R$1.000 logo no início do dia e fechou a cotação nos últimos minutos cotado a R$1.075. O índice SIP Merval, que mede o desempenho dos principais papéis da Bolsa Argentina, registrou uma alta de quase 21% logo no início das negociações. As empresas de energia responderam por boa parte desses ganhos. As ações da petroleira argentina YPF puxaram a alta com ganhos de quase 40%. Muitos investidores reagiram aí às falas de Milei de que haverá diversas privatizações de empresas públicas durante o próximo mandato. Já os títulos da dívida argentina tiveram uma alta de 13,5%. Na parte política, hoje começou formalmente o processo de transição de governo. A posse está prevista para o dia 10 de dezembro. Hoje, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, se encontrou com o atual presidente, Alberto Fernandes, na residência oficial. E esse foi o primeiro encontro dos dois opositores depois do segundo turno das eleições que aconteceu no domingo. Ao final do encontro, foi divulgada uma foto oficial em que os dois estão sentados em cadeiras, lado a lado. E eles aparecem com uma feição séria e sem se cumprimentar. Tipo uma torta de climão, sabe? E apesar da foto que é super protocolar, assessores relataram que o encontro foi cordial e amável. Milei ainda não anunciou quem vai ser o futuro ministro da Economia, nome que é muito importante porque essa pessoa vai ter que lidar com uma inflação descontrolada e os planos de campanha que envolvem não só a dolarização da economia, como também o fim do Banco Central. O ministro da Economia, o atual, o Sérgio Massa, que disputou a eleição com o Milei e perdeu, havia sinalizado no domingo que poderia deixar o cargo, mas ele informou hoje que vai continuar liderando a economia até o final do governo atual. Amanhã, a vice-presidente Cristina Kirchner vai se reunir com a vice-presidente eleita, Victoria Villarruel, no Senado argentino. Claro que durante a programação da CBN de hoje, conversamos com Janaína Figueiredo, que é repórter do jornal O Globo, repórter especial, também autora do livro Que Passa a Argentina, e ela mora há anos lá e já acompanhou várias eleições e transições de governo. E a Janaína contou como foi o clima de transição de hoje. Está sendo uma transição tensa, eu acho que assim, a mínima cordialidade possível entre o Alberto Fernandes, que é um presidente muito ausente já há muitos meses na Argentina. A gente ouve a expressão que o país tem um presidente decorativo, né? Fernandes não vem tomando as principais decisões do governo há muito tempo, e quem estava no comando era o candidato à presidência e ministro da Economia, Sérgio Massa. Sérgio Massa ameaçou renunciar ao cargo depois de perder a eleição. Houve aí um momento realmente muito preocupante, né, da Argentina ficar praticamente numa situação de acefalia,
Isso finalmente foi contornado. Massa criou uma equipe para a transição, mas ele não participa da transição pessoalmente. E Fernandes fez o mínimo, né? Recebeu Javier Milei na residência de Olivos, ficaram mais de uma hora conversando e agora as equipes técnicas supostamente vão se reunir para fazer essa transição, que é muito curta. Na Argentina são pouquíssimos dias, né? Menos de um mês. No dia 10 de dezembro assume o novo governo. Hoje também Milei conversou por telefone com o Papa Francisco, que é argentino. Durante a campanha eleitoral, Milei acusou o Papa Francisco de promover o comunismo e o chamou de nefasto e imbecil. Mas o Papa Francisco não guardou rancor e ligou para Milei. E durante os 8 minutos de conversa por telefone, eles falaram sobre os planos de Milei para a área social e combate à pobreza. E Papa Francisco parabenizou Milei pela vitória e Milei convidou o Papa para participar da cerimônia oficial de posse. Aqui no Brasil, o presidente Lula, de uma certa forma, falou sobre Milei também. Ele disse que não precisa gostar dos presidentes dos países da região, mas sim sentar na mesa com eles em busca de acordos. Lula não falou o nome de Milei diretamente, mas, diante do contexto da vitória do político argentino, a carapuça super serviu. Lembrando que durante a campanha eleitoral, Milei criticou o bloco econômico Mercosul e fez declarações pessoais ofensivas a Lula nos últimos meses. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul. Não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los, tentar conversar, tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, do Chile, da Argentina, da Venezuela. O presidente Lula também disse que ontem ele ligou para a presidente da Comissão Europeia e fez um apelo para fechar o acordo com o Mercosul ainda durante o mandato dele na presidência e disse que ela pode apresentar uma resposta definitiva ainda neste ano durante a COP28. Só contextualizando você, a intenção do governo era fechar esse acordo de livre comércio entre os países neste ano, mas ainda há entraves que dificultam as negociações. E agora, Javier Milei já disse que é totalmente contrário a essa proposta, o que pode dificultar aí os rumos. Lula disse que tanto ele quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisam conversar até com quem não gosta. Ele falou que Haddad tem buscado experiências em todo o mundo. O Haddad visita os países, vai debater economia, não é com as pessoas que ele concorda. Se fosse assim, ele ficava em São Paulo. Ele viaja o mundo para discutir, para saber experiências. Só espero que não vá atrás dessa nova experiência que surgiu por aqui, pelo continente. O presidente Lula também participou da cúpula virtual do BRICS, que discutiu a guerra no Oriente Médio. O BRICS é o grupo de países emergentes que o Brasil faz parte. E no discurso, Lula disse que a guerra decorre de décadas de frustração e injustiça, que é representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. Por isso, ele defendeu a criação do Estado palestino e disse que é fundamental acompanhar de perto a situação da Cisjordânia, onde os assentamentos ilegais israelenses ameaçam a viabilidade de um Estado palestino. Por fim, Lula também falou que o foco do grupo agora é atuar para evitar que a guerra se alastre para países vizinhos. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é em relação à situação climática do sul do país, que está sofrendo com o excesso de chuvas. Hoje o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou que vai decretar uma situação de emergência na cidade, justamente por causa da enchente que atingiu em cheio Porto Alegre. Essa medida tem o objetivo de simplificar as contratações necessárias para minimizar o impacto da cheia do Guaíba à população.
inundação. Para você ter uma ideia, as ruas de Porto Alegre foram tomadas hoje pela água do Guaíba após uma das comportas vazar na noite de ontem. Com isso, o nível do Guaíba chegou a 3,45 metros na manhã de hoje. Para você ter um parâmetro, a cota de inundação é de 3 metros e de alerta é de 2,5 metros, segundo a Defesa Civil. Hoje também o governo do Rio Grande do Sul confirmou mais uma morte causada pelas enchentes que atingiram o estado desde o fim de semana. A vítima é uma mulher de 67 anos, ela não foi identificada ainda e foi encontrada morta dentro de uma casa alagada em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, com isso, subiu para 5 o número de mortos desde o fim de semana no estado. Os temporais que atingem o Rio Grande do Sul no final de semana causaram danos e transtornos em 158 cidades, deixando mais de 28 mil pessoas desabrigadas, segundo a Defesa Civil. Cidades como São Sebastião do Caí e Eldorado do Sul sofreram com a alta dos níveis dos rios. Em Porto Alegre, como eu contei para você, o Guaíba atingiu o nível máximo e superou a marca histórica pela segunda vez em 2 meses. Já em Santa Catarina, outras 3 pessoas morreram por causa das enchentes no estado e uma está desaparecida em decorrência das chuvas. Pelo menos 67 municípios do estado registraram ocorrências e até agora 71 prefeituras decretaram situação de emergência e 11 de calamidade pública. Já no norte do país, totalmente o oposto, muita seca. A região metropolitana de Macapá, além de municípios do interior do Amapá, foram tomados por fumaça. O período tem recorde de queimadas registradas pelos bombeiros na comparação com os anos anteriores. E nesse momento, 2 reservas ambientais sofrem com incêndios. Mudando completamente de assunto, eu vou levar você para o Rio de Janeiro, porque ao longo desse final de semana você deve ter visto que a passagem da cantora Taylor Swift por lá foi uma sequência de tragédias, né? Uma fã morreu dentro do estádio Newton Santos na sexta-feira durante o show e um outro fã morreu na praia de Copacabana. Ele estava na cidade no domingo para assistir o show da cantora e ele foi esfaqueado 23 vezes por 2 homens. Hoje, o laudo do IML foi divulgado e mostrou que o fã da cantora foi morto com várias facadas e foi atingido no tórax. Gabriel Mongenot, de 25 anos, foi atacado por 2 criminosos enquanto ele cochilava na areia. Ele foi atingido depois de se levantar rapidamente em reação a essa abordagem. Câmeras da prefeitura registraram essa cena, mostrando Gabriel pedindo ajuda e os seus amigos tentando conseguir socorro na orla. Momentos depois, uma ambulância do Corpo de Bombeiros chega, mas os socorristas não conseguem reanimá-lo. Os suspeitos do crime, Anderson Henriques Brandão e Jonathan Batista Barbosa, chegaram a ser presos, mas um deles já está em liberdade. Anderson tinha um histórico de 56 abordagens pela polícia, enquanto Jonathan, que foi liberado um dia antes desse assassinato, após furtar barras de chocolate, também tinha registros de abordagens anteriores. Apenas Anderson continua preso e deve passar por uma audiência de custódia nas próximas horas. Já Jonathan foi liberado e está de volta às ruas. Gabriel, que morreu, era natural de Campo Grande, estava morando em Minas Gerais para estudar e o corpo do rapaz foi levado de carro para o Mato Grosso do Sul e foi enterrado hoje à tarde. Já a outra fã da Taylor, a jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, foi enterrada hoje em Pedro Gomes, no interior do Mato Grosso do Sul. O laudo do IML foi inconclusivo, mas apontou uma hemorragia no pulmão. Mas especialistas ouvidos aqui pela nossa reportagem explicaram que esse sangramento que foi detectado pode ter sido resultado das inúmeras tentativas de reanimação depois que Ana Clara desmaiou. De acordo com a equipe médica, os trabalhos de ressuscitação duraram mais de 20 minutos e, por isso, não é possível confirmar essa condição como a causa da morte. A Polícia Civil do Rio de Janeiro deve finalizar esse laudo em até 30 dias, considerando ainda as temperaturas extremas no dia em que a jovem morreu. Na política, está rolando uma discussão no Congresso que pode impactar diretamente a sua vida caso você trabalhe aos fins de semana e feriados. E a história é a seguinte:
Deputados e senadores da Frente Parlamentar do Empreendedorismo se mobilizaram hoje para pressionar os presidentes da Câmara e do Senado a aprovarem ainda nesta semana projetos de lei para suspender uma decisão do governo federal que cancelou a autorização permanente de trabalho aos domingos e feriados para algumas atividades da economia. E estabelece ainda que setores do comércio e serviços só podem funcionar aos domingos e feriados se houver negociação com sindicatos ou uma lei municipal permitindo isso. Essa medida ela foi tomada na semana passada, cancelando uma autorização que foi feita ainda na época do governo Bolsonaro, o que gerou críticas de entidades do setor produtivo. Já o governo alega que a decisão atende a uma demanda dos sindicatos. Então, desde a semana passada, já foram protocolados 17 projetos da Câmara e outros 4 no Senado para derrubar essa medida do governo federal. E isso é considerado um recorde. Segundo os parlamentares, isso mostra o descontentamento com essa medida. As propostas são de parlamentares do PL, que é da oposição, mas também de nomes do PSD de Dado, que possuem ministros no governo Lula. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo alega que a medida tem potencial para atrapalhar o comércio já nesse período de fim de ano. O presidente do grupo, o deputado Joaquim Passarinho, criticou essa ação do governo e disse que se o comércio fechar no fim do ano, vai atrapalhar até mesmo os planos do governo de aumentar a arrecadação de impostos. Eu acho que o governo, no momento desse, traz a nós, os seus ministros, para conversar sobre arrecadação, sobre que precisa melhorar a arrecadação do Estado, para que a gente não tenha os déficits do ano que vem, que está programado no LDO. Como é que entra uma medida dessa? Se não tiver acordo, então vamos fechar o comércio e vai diminuir a arrecadação. O presidente da Frente Parlamentar também apresentou um projeto de lei que quer proibir o governo de restringir atividades econômicas, mas essa proposta tem um andamento aí mais lento. Já o presidente da União Geral dos Trabalhadores, o Ricardo Patá, negou isso para a nossa reportagem, que essa medida tem o objetivo de prejudicar o comércio e diz que a decisão do governo impacta apenas nos feriados. A área sindical, na realidade, quer que as empresas tenham vendas, que as empresas tenham lucro, que distribuam esse lucro. Então, nós não queremos engessar. Nós queremos apenas que situações como essa tenha um equilíbrio na negociação. E, normalmente, ocorre isso, né? Que tenha, no caso do feriado, um benefício adicional, uma refeição, uma folga a mais. No caso do feriado, exclusivamente, como disse, são, em média, 13 por ano. Ainda falando de pauta econômica, o parlamento também deve discutir amanhã um relatório da LDO que ainda não foi analisado. O LDO é a norma que vai criar regras na lei do orçamento do ano que vem e deve ter novidades. O relator, o deputado Danilo Fortes, disse hoje que vai ter um cronograma para o pagamento obrigatório de emendas parlamentares pelo governo. Politicamente, isso é muito importante, porque hoje a liberação dos valores é feita como uma espécie de moeda de troca com votações importantes, como você já ouviu vários exemplos aqui no Panorama CBN ao longo de vários anos. E com essa nova regra, o governo atual perderia esse poder de barganha com a criação desse cronograma. Na economia, o Ministério da Fazenda revisou hoje as projeções de crescimento para o PIB de 2023 e de 2024. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas da nossa economia. Então, para esse ano, a projeção mudou. O número caiu de 3,2% para 3%. Essa mudança na previsão aconteceu por causa de uma expectativa mais baixa de crescimento para o terceiro trimestre, que caiu de 0,1% para 0%. Para o próximo ano, a redução foi de 2,3% para 2,2%. E eu vou aproveitar aqui o momento para contar para você como o mercado financeiro reagiu aí a essa alteração. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,26% aos 125.626 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em alta de 0,96%, cotado a R$ 4,898. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,67%, cotado a R$ 5,347. Panorama CBN.
Voltando a falar do noticiário internacional, eu tenho uma atualização muito importante sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Enquanto eu gravo esse episódio no começo da noite de hoje, o gabinete de guerra do governo israelense está reunido para discutir um possível acordo de libertação de reféns com o grupo terrorista Hamas. As agências internacionais de notícias informam que a reunião conta com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, os ministros da Defesa e de Assuntos Estratégicos, além do ex-ministro da Defesa e ex-chefe das Forças Militares de Israel. Após essa reunião, que é mais restrita, está previsto um novo encontro com mais representantes do governo para debater essa proposta. O objetivo é que o Hamas liberte 50 mulheres e crianças que são feitas reféns desde 7 de outubro. Em contrapartida, Israel promoveria uma pausa de 4 a 5 dias nas operações militares e libertaria cerca de 150 palestinos que estão presos no país. Esse acordo é mediado pelos Estados Unidos e pelo Catar. Na tarde de hoje, o presidente norte-americano Joe Biden confirmou que um acordo está muito próximo. We're now very close. Nós estamos muito perto mesmo, e podemos trazer alguns dos reféns para casa em breve. Eu não quero falar detalhes porque nada está concluído até que esteja concluído, mas as coisas estão indo muito bem por enquanto. O acordo que está sendo discutido prevê a libertação de reféns israelenses e pessoas com dupla nacionalidade, principalmente as crianças. O governo de Israel planeja montar uma estrutura hospitalar de referência para onde os reféns libertados serão levados imediatamente. Isso porque eles não devem estar bem alimentados, enquanto alguns também devem estar feridos. Depois de tratados, eles poderão ser levados para casa, e aqueles que tenham dupla nacionalidade iniciariam um processo de repatriação. A expectativa de que muitos norte-americanos estejam nessa lista, já que há envolvimento direto do governo Biden nessa negociação. Mais cedo, o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, falou hoje que um acordo de trégua com Israel está próximo e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse esperar boas notícias em breve sobre os reféns. Esses são os sinais aí mais otimistas até agora em relação a um acordo. O chefe de ajuda humanitária da ONU, Matt Griffiths, celebrou essa negociação porque ela deve contribuir com a entrada de mais ajuda humanitária a Gaza, mas disse que o ideal seria um cessar-fogo prolongado. Ele deu essas declarações em entrevista à CNN Internacional. Apesar disso, o conflito continua. Mais cedo foram ouvidas explosões no norte de Gaza. Hoje também a agência da ONU, que cuida de refugiados palestinos, informou que quase 1.700.000 pessoas já tiveram que deixar a região desde 7 de outubro. Dessas, cerca de 930.000 foram abrigadas nas instalações da agência. Ainda falando sobre a guerra, a segunda lista de brasileiros e parentes palestinos que querem sair da faixa de Gaza terminou de ser montada e tem 86 nomes. Israel já recebeu essa nova lista, que será entregue ao Egito nas próximas horas, os dois países que controlam a fronteira que separa a Gaza do território egípcio. Estima-se que cerca de 3.000 estrangeiros estejam aguardando o sinal verde para sair de Gaza. E o Lollapalooza 2024 anunciou hoje a divisão por dia dos shows da 11ª edição do festival, que vai acontecer no Autódromo de Interlagos. Então, Blink-182 e Arcade Fire tocam no dia 22. O Paramore, que você está ouvindo, o Limp Bizkit e também o Titãs se apresentam no dia 23. E a SZA e o Sam Smith fazem o show no dia 24. Os ingressos para o único show, o Lolla Day, já começaram a ser vendidos pelo site da Ticketmaster. O festival acontece nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E também na lista tem outros cantores que foram escalados. Tem o Gilberto Gil, tem o Offspring, o 30 Seconds to Mars, enfim. E os valores vão de R$500 a R$2.250. Já os pacotes para os 3 dias variam entre R$
R$ 1.300 e R$ 5.450. E ao som da música That's What You Get, do Paramore, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e também tem um e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.